pessoal do Cabine Literária, tudo bem? O diretor de Submarino retorna com um filme de tirar o fôlego. O Duplo, adaptado livremente de um livro do Dostoiévski, que é sombrio e tocante. Então nós temos o diretor Richard Ayoade, que foi o cara que fez o Submarino, né? Trazendo pra gente uma adaptação literária de ninguém menos do que o Dostoiévski. E na verdade é livremente adaptado, né? Que é aquele filme que não é necessariamente igual, mas a gente sabe de que fonte bebeu, enfim, a gente sabe qual que é a história em geral. E aí ele traz como protagonista o Jesse Eisenberg, que foi o cara que fez o Rede Social, né? E o Jesse, ele faz nada mais nada menos do que o Simon James e o James Simon. Sim, ele faz dois personagens, é o mesmo ator fazendo dois personagens. Para início de conversa, o Simon James é um cara tímido, é um cara quase antissocial, que vive no canto dele. Aliás, ele beira o chato, assim, é muito bizarro. É o extremo da timidez, é o extremo da pessoa introspectiva e é o extremo da pessoa sem reação. Eu confesso pra vocês que no decorrer do filme eu tinha vontade de entrar na tela, dar uns tapas na cara dele e falar: pelo amor de Deus, dê uma reação, né? E em contrapartida, ele trabalha num lugar, né? Ele é apaixonado por uma menina e ele trabalha nesse lugar com ela. E entra um novo funcionário que é exatamente igual a ele, só que tem o nome ao contrário do dele. O nome dele é Simon James e o funcionário que entra é o James Simon. E eu nem preciso dizer pra vocês que o James Simon é extrovertido, é bacana, é um cara que conquista todo mundo, que já entra com uma grande apresentação do trabalho e ninguém absolutamente percebe a semelhança dos dois. Inclusive, o James Simon vira e mexe, perdão, o Simon James, que é o tímido, eu vou me confundir toda hora, porque, né, é engraçado isso. O tímido toda hora vem e fala assim: vocês não conhecem ele de algum lugar? Ele não parece alguém pra vocês? E todo mundo fala tipo: ah, não parece ninguém, sabe? E ele fala: cara, aqui eu, né, sou eu, é a mesma pessoa. E todo mundo fala tipo: ah, parece um pouquinho, mas você tá meio que freak show, você tá exagerando, sabe? E o mais engraçado de tudo isso é que o filme se passa numa espécie de futuro meio passado, é quase um steampunk, assim, sabe? A gente vê que é um clima de distopia, é um clima de um lugar que a gente não sabe onde é exatamente, a gente não sabe que ano é, mas parece que é futuro e ao mesmo tempo tem coisas, tem equipamentos e tem falas e que parece que é do passado. E isso é muito legal, porque o telespectador, em momento nenhum, a pessoa que está assistindo, em momento nenhum consegue se situar no tempo. Até porque o cenário, basicamente, é sempre o mesmo. Quando não é dentro de lugares bem pequenos, como o quarto que o Simon vive, o restaurante que eles vão, o próprio trabalho. Quando não é nesses três ambientes, pode até aparecer algumas cenas externas na rua, mas está sempre escuro e nunca dá pra ver muita coisa. E isso propicia o que a gente não sabe exatamente onde o filme se situa, onde o filme está passando, e dá aquela sensação na gente de, sabe, prisão, de coisa sombria. E eles usam muito tom escuro, né, tom marrom, nos tons de marrom, preto, e a única personagem que não usa os mesmos tons é uma personagem interpretada pela Mia, que é a Hannah, né, e a Hannah, ela usa roupas claras, ela tem o cabelo bem claro, enfim, ela representa até uma luz ali, né? Quando ela aparece, deve ter ficado um pouco mais fácil pra atriz, porque se os outros são tão sombrios no jeito, ela com esse jeito angelical ficou tranquilo. Quando ela aparece é sempre uma coisa assim, tipo: ah, ela apareceu. E isso foi super proposital, na verdade, eu nem preciso falar que o Simon James é apaixonado por ela e o James Simon se aproveita disso. O James Simon é um fanfarrão, na realidade, e ele acaba roubando muitas coisas ali da vida do Simon James. E você fica o tempo todo, a música, a trilha sonora do filme vai junto com você. Fazia tempo que eu não vi uma trilha sonora que se encaixasse tão bem com o filme. É espetacular. Inclusive, a grande parte da trilha sonora é japonesa. Isso é muito legal, porque assim, eu não entendia nada do que a música estava falando, mas eu podia imaginar que a música estava falando de alguma coisa muito, tipo, sabe, que você não consegue simplesmente sair dali. E é sempre angustiante. É um filme angustiante e o tom do filme, o filme inteiro, assim, passa muito rápido. Ele é um filme longo, só que ao mesmo tempo tudo
acontece numa rapidez e naquela coisa em ambientes pequenos, com tons sombrios, com a música que tá assim, ó, e aí você fica assim, tipo, você acha uma hora que você vai explodir, sabe? Eu não sou a melhor pessoa pra falar de filme porque eu não tenho absolutamente nenhum know-how em cinema. Só que eu posso dizer, como uma pessoa que assiste, que foi absurdo, foi genial. E eu sei que isso tudo foi proposital, era isso que eles queriam. Era dar esse tom sombrio, era dar esse tom, sabe, de angústia para as pessoas que assistissem. E de qualquer maneira, é um filme que eu particularmente gostei muito. Eu acho que às vezes é angustiante demais pro meu gosto e por isso que vai levar menos lampadinhas do que o certo, né, do que eu deveria levar, talvez. Eu fiquei muito curiosa para ler o livro, que é livremente adaptado, mas eu achei que se eu lesse eu ia ter outra impressão do filme. Então, antes de qualquer coisa, esse filme ele leva assim 4 lampadinhas muito merecedoras, porque realmente pra você tirar a pessoa que assiste do próprio eu, tem que ser um filme bom, né? Eu gostei muito. E além de tudo isso, eu fico pensando assim, tipo, a crítica de todo o filme foi assim, será que é tão fácil pra gente a gente simplesmente viver a vida de outra pessoa, né? É uma crítica que, poxa, veio de um livro de 1800 e bolinha do Dostoiévski e agora num filme, sabe? É tão fácil a gente querer ser outro alguém, é tão fácil a gente não ser mostrado, nem entender quem nós somos e não aparecermos, então nós não existimos, porque o Simon James ele não existe pra galera, basicamente. Tanto é que o chefe dele vira e mexe e fala assim, você trabalha aqui? Toda vez que ele entra no trabalho ele tem que preencher como visitante, porque ninguém dá crachá pra ele, enquanto o outro que é todo, né, extrovertido, ele ganha tudo. E isso realmente nos faz pensar, será que nós realmente existimos nesse mundo? Será que nós ocupamos esse mundo de verdade? Será que é certo tudo isso, sabe? Será que a gente tem que ser alguém diferente do que nós somos para ocupar o mundo, para ser alguém, para ser conhecido? Esse monte de dúvidas que o filme traz, que eu tenho certeza que o livro também deve trazer, ainda mais por ser Dostoiévski, né? Porque ele nunca fazia nada sem causar uma dúvida. E o filme traz isso de uma maneira muito soberba, de uma maneira muito bacana, ainda mais com essa coisa de claustrofobia, que traz essa coisa angustiante, e também muitas pitadas de humor negro, né? O tempo todo faz um humor com tudo que tá acontecendo, por pior que seja, tá lá um humorzinho, dá pra dar risada, é incrível. E só leva 4 lampadinhas, porque às vezes eu achei angustiante demais, e por ser muito angustiante, eu achei muito devagar de vez em quando, assim, não no sentido do que estava acontecendo, mas assim, tinha coisas ali que não precisavam ser mostradas e que se fosse direto ao ponto ia ser muito melhor. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, assistam o filme, se vocês já leram o livro também, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, minha primeira vez aqui como crítica de cinema, mas né, tô dando minha opinião como pessoa que assiste. Um beijo e tchau!